Vamos determinar o número de íons hidróxido em 1160 gramas de hidróxido de magnésio. Pelo nome aqui você já sabe, né? Hidróxido é nome de base. E essa base, como toda substância que é base, é iônica. Não vamos aqui discutir por que é substância iônica. Há outros vídeos para falar sobre isso, neste mesmo canal. Esta substância sendo iônica, não faz sentido você falar em moléculas. Molécula é quando é molecular. Então aqui, pense. MgOH2 é um aglomerado, tá? Não existe moléculazinha separada. Um aglomerado onde existe um magnésio para cada 2 íons hidróxido. Vamos aqui determinar a massa molar, tá? Para quem quiser um reforço disso, tem um vídeo específico de massa molar aqui no canal, hein? Mas vamos lá. Então, magnésio. Pega os valores valores relativos e vamos embora. Magnésio, 24. Oxigênio, vale 16. Só que veja, está entre parênteses, 2. Significa 2O e 2H. Então, 2 vezes 16 mais 2 vezes 1. Então, somo tudo, dá 58. Acrescento grama, cheguei na massa molar. É só isso. Chegar na massa molar, faz essa soma e dá em gramas. Tá? Chegou na massa molar. A massa de 1 mol desta substância. O que significa ter 1 mol da substância? Cuidado com isso. Quando você fala em substância molecular, ter 1 mol significa ter um número de Avogadro. O número de Avogadro é o seguinte. É um número que você tem que decorar, não tem jeito. Que é em torno de 6,02 vezes 10 a 23. Isso dá 600 sextilhões. É muita coisa. Quando a gente diz que tem 1 mol de uma substância, é porque a gente tem por volta de 6,02 vezes 10 a 23 partículas dessa substância. Mas aqui não há partículas, não há partículas individuais. Os sais são formados por aglomerados. Não imagine que vai ter um MgOH2 num canto, outro no outro, que isso não existe. Então, nesse caso, vamos primeiro entender o que significa. Dizer MgOH2 significa dizer, para cada um magnésio, existe 2 íons hidróxido. Então, se falarmos 1 mol de MgOH2, 1 mol de hidróxido de magnésio, é quando nós teremos 6,02 vezes 10 a 23 íons magnésio e, ao mesmo tempo, 12,04 vezes 10 a 23 íons hidróxido. Então, na substância iônica, você tem que ficar esperto, porque o hidróxido está dobrado aqui. Tá? Então, agora ficou claro. Quando você tem 1 mol de hidróxido de magnésio, o hidróxido de magnésio é 1 mol, mas para o hidróxido, que é o íon em questão aqui, já são 2 mols. Nós acabamos de ver que 1 mol de hidróxido de magnésio são 58 gramas. Então, se 1 mol de hidróxido de magnésio eu tenho 12,04 vezes 10 a 23 íons hidróxido, eu posso dizer que em 58 gramas de hidróxido de magnésio, eu tenho 12,04 vezes 10 a 23 íons hidróxido. Então, este é o segundo passo, é relacionar as grandezas em questão. Eu estou trabalhando aqui com número de íons hidróxido e massa. Eu tenho que achar uma relação conhecida, senão o cálculo não sai. E eu achei aqui. Para substâncias iônicas, tem que ficar esperto com essa questão. Tá? Lá na fórmula, o hidróxido aparece multiplicado por 2. Então, quando você pensa na massa molar da substância iônica, o hidróxido, a quantidade de hidróxido que você tem, não é 6,02 vezes 10 a 23, é o dobro. Passo 3, vamos fazer a regra de 3, né? O detalhe é que um estudante de 6ª série já deve saber isso daqui para estar num caminho tranquilo. Ó, 58 gramas é 12,04
vezes 10 a 23 íons hidróxido. Isso é o que a gente já chegou. Aí a pergunta do exercício era, e em 1160 gramas, quantos íons hidróxidos existem? Monto aqui o quadro da regra de 3. 58, né, massa com massa, número de íons com número de íons. Inclusive o X aqui, que é o número de íons que eu quero descobrir. Então 58 está para 1160, assim como 12,04 vezes 10 a 23 está para X. Repare que eu estou mantendo o número aqui, 58,0, e tem um motivo isso. Quando eu fiz a soma, primeiro eu peguei na tabela periódica, isso será dado, ninguém precisa decorar, valores com 3 algarismos significativos de precisão. Algarismo significativo é o seguinte, você olha para um número, tá? Tem 16,0. Aqui tem 3 algarismos significativos. Mas não é igual ao número de algarismos que você vê. Se tivesse 0 à esquerda aqui, por exemplo, 001, só tem um algarismo significativo. 0 à esquerda não conta. Na hora que eu fiz a multiplicação, o 2 eu sei que é infinitamente preciso. Estou falando que eu tenho 2 íons, eu tenho certeza absoluta disso. Então, o que está limitando aqui é esse cara. Ele tem 3 algarismos significativos. A resposta tem que ter 3 algarismos. Quando eu faço multiplicação, a resposta tem que ter o número de algarismos significativos igual ao cara que limita a conta. Só que quando eu caio numa soma, aí a regra é a seguinte. A resposta deve ter o número de casas depois da vírgula igual ao menor número que aparece. Então, o 24,01, o 32,0 também só tem uma casa depois da vírgula. Esse cara tem 2 casas depois da vírgula. O que limita o processo é uma casa depois da vírgula. E a resposta tem que ter uma casa depois da vírgula. Eu vou fazendo meus cálculos. E quando eu chego aqui na frente, está o 58,0. O exercício ele me fala em 1160 gramas. Ele me dá um valor com 4 algarismos significativos. Tá? Nós estamos usando o número de Avogadro como sendo 6,02. 3 algarismos significativos. Quando eu dei o número de Avogadro, eu falei que era 6,02. Então, estamos limitados aqui tanto pela massa molar como pelo número de Avogadro a 3 algarismos significativos. E lá na resposta a gente vai ter que considerar isso. Como é que se resolve uma regra de 3? Você tem que pensar o seguinte, isso aqui é uma equação fracionária. Tá? Ou então, pensa assim, você vai multiplicar em x. Na química, as regras de 3 são diretamente proporcionais. Você não vai ter que alterar ninguém. Tá? Você vai ter que simplesmente montar o quadro e multiplicar assim. Ó. Uma diagonal igual ao produto da outra diagonal. Então, 58 vezes x igual a 1160 vezes 12,04 vezes 10 a 23. 58 vezes x igual a 12,04 vezes 10 a 23. Ok? Vezes 1160. Repare que eu multipliquei as diagonais. Esse vezes esse, igual a esse vezes esse. E aí, caiu numa equação de primeiro grau. Basta isolar o x. Não está multiplicando x? Vai passar dividindo. Esqueci de pôr o vírgula zero. Mas o detalhe aqui é o seguinte. Como está todo mundo multiplicando em cima, e embaixo ó, só tem um cara. Então, não tem nem o que ver. Aí a gente pode fazer cortes. Mas se tivesse alguém somando lá em cima ou embaixo, aí a gente não poderia. Então vamos ao festival dos cortes. Grama corta com grama, já desapareceu a grama aqui. Aí o 1160 eu posso cortar com 58. Nós estamos dando uma resposta onde aparece base 10. E quando aparece uma potência de base 10 na resposta, o número que multiplica com ela não pode ter mais de uma casa antes da vírgula. Isso se chama notação científica. Olha, quando é assim, faz o seguinte. Você vai ter que andar com a vírgula. Se você andar com a vírgula para a esquerda, tá? Para a esquerda, o expoente vai elevar. Esquerda eleva. Se andar para a direita, o expoente diminui. Direita diminui. Esquerda eleva.
Direita diminui, esquerda eleva. Vamos andar para a esquerda. Uma casa, o expoente vai elevar uma casa. O número de algarismos significativos é 3. Lembra que está limitado lá atrás já? Nós estamos limitados a dar a resposta em 3 algarismos significativos. Portanto, 2,408 eu tenho que arredondar para 2,41, porque 408 está mais próximo de 2,41 do que de 2,40, ok? A última casinha aqui, ó, de 5 para cima, arredonda para o próximo. 2,41 vezes 10 é o número de íons que nós temos em 1.160 gramas de hidróxido de magnésio. Continue no canal, dê o seu positivo e um bom estudo para você. E agora a 6ª aula de cálculos químicos. Agora, os cálculos vão envolver um terceiro passo, porque a massa não será dada diretamente. Determinar o número de moléculas em 36 litros de água. Só estamos falando aqui em moléculas porque a água é uma substância molecular, formada por unidades que são as moléculas. Porém, agora não é dada a massa, e sim um volume, em litros. O primeiro passo nos cálculos, mesmo numa situação como essa, continua sendo o cálculo da massa molar. A massa molar, você toma a fórmula molecular da substância, no caso H2O, toma os valores das massas atômicas que você obterá na tabela periódica que você tiver em mãos, ou então numa prova, se não for dada a tabela periódica, será dado diretamente para você a massa de cada elemento. As massas, se a gente for ver a rigor, devem ser dadas em unidade de massa atômica. Mas, como o mais importante é o valor relativo das massas, então geralmente é dado assim, H1,6. Aqui está claro que o oxigênio é 16 vezes mais pesado que o hidrogênio. Falamos em massa e peso na química como sinônimos. Na física não é sinônimo, mas na química falamos assim por quê? Porque no caso de átomos, moléculas, algo nessa grandeza, multiplicar pela aceleração da gravidade a massa não vai alterar em nada. Tá? Não multiplicar por 10 aí. Então, por isso, na química, massa e peso, quando falamos em átomos e moléculas, tá? Lá, quando falamos em átomos e moléculas, são sinônimos. Muito bem, continuando então, é só fazer o seguinte, 2 vezes a massa do hidrogênio, 2 vezes 1, mais a massa do oxigênio, que é 16, 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Colocando grama na frente do resultado obtido, obtemos a massa molar. Massa molar é dada em gramas por mol. Às vezes, como aqui, falamos apenas grama, pois estamos deixando claro que este é o cálculo da massa molar, o cálculo da massa de 1 mol. Portanto, 18 gramas é a massa de cada mol de água. Bom, 1 mol é quando nós temos aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 unidades, nesse caso, moléculas. É o número de Avogadro. Estamos usando aqui com esta precisão, poderia ser maior. E há também casos em que se usa simplesmente 6 vezes 10 a 23. O mais importante é, no segundo passo dos cálculos, relacione a massa molar, estamos com uma substância molecular, então a massa molar é a massa da substância onde nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas da substância em questão. Só que agora, no passo 3, vamos relacionar volume com massa, porque nós conhecemos a relação entre massa e número de moléculas. Então, precisamos transformar o volume para massa para continuar os cálculos. Há uma relação entre massa e volume. Essa relação é a densidade, é para isso que ela serve. No caso da água, a densidade é igual a 1 por ml. Você tem que saber a densidade da água de cor. Outras substâncias sempre serão dadas.
mas a densidade da água é 1 grama por ml. Lembrando, como temperatura muda volume, volume muda a densidade, então é lógico que a densidade é dada para determinado volume e pressão. Quando nada é informado como aqui, é porque estamos falando das condições ambientes, onde estamos em 1 atmosfera de pressão e uma temperatura de 25 graus Celsius. Portanto, se 1 grama de água tem 1 ml, e considerando aí, nós temos 36 litros aqui no exercício, isso dá 36 mil ml. Como 1 grama, 1 ml, como cada ml dá 1 grama de água, então 36 mil ml dá 36 mil gramas. E aí voltamos, sabemos que 18 gramas é onde nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Portanto, em 36 mil gramas teremos X moléculas. Aí então devemos resolver a regra de 3. A regra de 3 na química é sempre diretamente proporcional. Aumentou a massa, aumenta o número de moléculas. Então é só fazer assim, ó. Multiplicação de uma diagonal deve ser igual à multiplicação da outra. O produto de uma diagonal deve ser igual ao produto da outra. Portanto, 6,02 vezes 10 a 23 vezes 36 mil deve ser igual a 18 gramas vezes X. Então, olha o que vai acontecer. Nós temos aqui 6,02 vezes 10 a 23 vezes 30 mil, dividido por 18. Grama cortando grama, né? Desaparece aqui a grama. Só que ainda ficamos com o 36 mil dividido por 18. Perceber que como está todo mundo multiplicando em cima e embaixo só tem um valor, a gente pode fazer esses cortes. Né? Não tem ninguém somando, por isso esses cortes são possíveis. E aí você tem que perceber o seguinte, 36 mil dividido por 18 dá 2.000. E 2.000 é o mesmo que 2 vezes 10 elevado à terceira. Então, ficamos com o seguinte, 6,02 vezes 10 a 23 vezes 2 vezes 10 elevado à terceira. O 2 multiplica o 6,02, dá 12,04. O 10 à terceira multiplica o 10 a 23 e você vai a 10 a 26. Aí você chega na pré-resposta. O detalhe é, quando na resposta tem alguém multiplicando uma potência de base 10, entra a chamada notação científica. O número que multiplica a potência não pode ter mais de uma casa antes da vírgula, que tem 2. Então temos que andar com a vírgula uma casa. Andou para a direita, o expoente diminui, mas quando anda para a esquerda, o expoente eleva. Direita diminui, esquerda eleva. Andei para a esquerda uma casa, o expoente eleva uma casa. E de 26 vai para 27. Detalhe, por que ficou 1,20 e não 1,204? Porque no decorrer dos cálculos, nós utilizamos, lá desde a massa molar, valores das massas atômicas com 3 algarismos significativos. Depois, o número de Avogadro usado foi 6,02 vezes 10 a 23. Repare que são 3 algarismos significativos no número de Avogadro. E quando a gente faz cálculos envolvendo multiplicação e divisão, a resposta deve ter o número de algarismos significativos igual ao menor utilizado, aquele limitante, tá? De todos os valores usados, qual tem menor número de algarismos significativos? Eram valores que tinham 3 algarismos e por isso, na resposta, eu só posso ter 3 algarismos significativos. Se eu escrevesse 1,204, eu teria 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Por isso eu escrevo 1,20 vezes 10 elevado a 27 moléculas de água. Esta é a resposta. Então continue agora aumentando sua dificuldade nos cálculos químicos e um bom estudo para você.